Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos dar continuidade à aula sobre arranjos e nós vamos conhecer novas ferramentas para trabalhar com vetores e matrizes. E a primeira ferramenta é o operador de transposição, que é uma aspa simples. Então, quando nós utilizamos essa aspa simples após a nossa variável, seja ela um vetor ou uma matriz, ele vai nos retornar o vetor transposto ou uma matriz transposta. E o que isso significa basicamente é que o que for linha vai se tornar coluna. Então vamos aos exemplos para entender melhor. Vou criar aqui um vetor primeiramente, chama ele de V, igual, abre os colchetes e vamos colocar valores aleatórios aqui. 6, 7, 11, 9, 43 e 38. Vou fechar aqui e o nosso vetor está criado. O nosso vetor é uma linha, certo? E se eu quiser tornar isso aqui agora uma coluna, eu vou simplesmente escrever V e uma aspa simples. Dou um Enter e ele faz essa transposição, certo? Com a matriz, a mesma coisa. Então, vamos criar uma matriz igual, abre aqui os colchetes e vamos colocar os valores. 4, 5, 6, ponto e vírgula, 2, 7, 5, ponto e vírgula, 9, 4, 5 e menos 1. E vou fechar os colchetes. Certo? Então aqui nós temos a nossa matriz A e para pegar a transposta dela, mesma coisa, aspa simples. Dou um Enter e aqui observe que 4, 5, 6, que era linha, virou coluna. 4, 5, 6. 2, 7, 5. 2, 7, 5. E por último, a linha 9, 5, menos 1, virou a coluna 9, 5 e menos 1. Certo? Então, basicamente, o operador de transposição é esse. É só colocar aspa simples após a sua variável de vetor ou matriz. A próxima ferramenta que nós vamos utilizar é uma ferramenta, na verdade, o dispositivo para referenciar valores. Digamos que eu queira pegar simplesmente esse valor aqui desse vetor para fazer alguma operação, ou então eu queira pegar esse valor daqui dessa matriz, certo? Então eu vou dar um CLC aqui para limpar a tela, mas vou deixar aqui o nosso vetor e a nossa matriz salva. Então vamos lá. Primeiro, o vetor eu vou chamar ele aqui para deixar mais claro, né? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos saber são as posições dos elementos. Então, as posições dos elementos, elas são contadas a partir da esquerda. Então, essa é a posição 1, essa é a posição 2, 3, 4, 5 e 6. Digamos que eu queira pegar esse valor 43 aqui. Então, basta eu ver em que posição ele está. 1, 2, 3, 4, 5. E vou digitar aqui o meu vetor V, abro parênteses e coloco 5, representando a posição do elemento que eu quero. Então, dou um Enter e ele me retorna o valor 43. Certo? Então, eu poderia fazer isso para qualquer posição. Coloquei seta para cima para ele pegar a última coisa que eu tinha digitado. E agora eu vou querer a posição 3. E ele me retorna o valor 11, que está na posição 3. Certo? Com as matrizes, a mesma coisa. Vou dar um CLC, limpo, e vou chamar a matriz A. Certo? Então, nós temos a matriz A, e aqui a única diferença é que nós temos linhas e colunas. Então, nós vamos ter que digitar a posição da linha e a posição da coluna que o nosso elemento se encontra. Então, eu vou pegar esse elemento aqui, que tem o valor 5. E vou digitar A, abro parênteses. Primeiro eu tenho que colocar a linha que ele está, então ele está na primeira, segunda linha. As linhas são contadas de cima
para baixo e as colunas da esquerda para a direita. Então, 1, 2, vou colocar 2. Aqui eu separo com vírgula e coloco a coluna. Ele está na primeira, segunda, terceira coluna. Então, fecho aqui os parênteses e ele vai me devolver o valor 5. Caso eu quisesse pegar esse valor 9, onde ele se encontra? Ele está na terceira linha, certo? 1, 2, 3, na primeira coluna. Então, eu vou alterar aqui, 3 e 1. Dou um Enter e ele me devolve o valor 9, certo? Nós podemos também referenciar vários elementos. Então, novamente chamando o vetor, digamos que eu queira os valores daqui até aqui, ou seja, o 7, o 11, o 9 e o 43. Então, eu tenho que ver as posições que eles se encontram, o primeiro e o último. Então, o 7 está na posição 2 e o 43 está na posição 5, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu venho aqui simplesmente, boto V, abro parênteses e o símbolo que vai nos ajudar é o 2 pontos. Eu vou querer aqui posição 2 até, esses 2 pontos vai significar o até, a posição 5. Então, eu coloco aqui o 5, fecho os parênteses e ele me retorna todos esses valores da posição 2 até a posição 5. Posso chamar, por exemplo, da posição 4 à posição 6, certo? Então, ele vai vir aqui, ó, posição 1, 2, 3, 4 é o 9, 5 e 6. Agora, vamos fazer a mesma coisa com matriz. Com matriz, como ela tem linhas e colunas, nós vamos ter várias opções para referenciar valores. Então, vou apagar novamente aqui, vou chamar matriz, para ficar melhor de visualizar. E vamos primeiro escolher uma única coluna. Como nós fazemos isso? Nós colocamos matriz A, abre parêntese, e vou colocar aqui 2 pontos, vírgula, vou escolher a coluna 2, por exemplo, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Na primeira posição aqui, antes da vírgula, no caso, ele está perguntando qual a linha que eu quero. E eu estou dizendo, com 2 pontos, que eu quero todas as linhas. Então, ele vai pegar os elementos de todas as linhas, mas aqui eu estou dizendo que eu só quero da coluna 2. Então, ele vai pegar os elementos de todas as linhas, só que eu limitei aqui para a coluna 2. Então, ele só vai me trazer esses elementos aqui, certo? Dou um Enter e é o que ele me traz. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que para trazer uma linha. Então, vamos dizer que nós queremos a linha 3. Vou colocar aqui linha 3. E aqui eu vou colocar todas as colunas. Ou seja, ele vai pegar a posição de todas as colunas, só que ele só vai pegar a linha 3. Então, dou um Enter e ele me traz o 9, 5 e menos 1. Certo? Agora eu vou pegar mais de uma coluna, por exemplo. Eu vou pegar aqui, novamente, digitar o A, abro parênteses, e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar qual é o intervalo de colunas que eu quero. Então, eu vou querer os elementos de todas as linhas. Vou colocar uma vírgula, só que eu quero a coluna 2 e 3. Então, eu vou colocar aqui de 2 até o 3, certo? Então, ele vai pegar os elementos de todas as linhas, mas as colunas só vai ser da 2 até a 3. Então, vou dar um Enter e ele me retorna esses valores. Da mesma forma, podemos fazer com as linhas. No caso, eu vou querer todas as colunas, né, os elementos de todas as colunas, só que eu só vou querer da linha 1
e 2, certo? Então, eu vou colocar aqui na linha 1 e 2. E ele me retorna aqui esses primeiros elementos. Ok, nós podemos também limitar a linha e a coluna. Digamos que eu queira apenas esses 4 elementos daqui. Então, vamos lá. Vou digitar aqui o A, vou abrir, e eu vou limitar a parte das linhas e também limitar a parte das colunas. Então, esses elementos aqui, esses 4 elementos, em que linhas eles estão? Eles estão na linha 2 e 3. Então, eu vou colocar da linha 2 até a 3, vírgula, e agora eu vou limitar as colunas. Quais colunas eles estão também? 2 e coluna 3. Então, eu vou colocar 2 e 3. Certo? Vou dar um Enter e ele traz apenas esse grupo aqui, 7, 5, 5, menos 1. Da mesma forma, eu poderia fazer com os outros valores. Posso pegar esse grupo aqui de cima. Eles estão onde? Linha 1 e 2, esses 4 números aqui, linha 1 e 2, e coluna 1 e 2. Então, eu vou colocar aqui linha 1 e 2, coluna 1 e 2. Dou um Enter e ele me retorna 4, 5, 2, 7, que está aqui em cima, 4, 5, 2, 7. Ok? E por último, eu vou dar um exemplo de que, mostrando que nós podemos criar umas matrizes utilizando operações, utilizando as outras ferramentas que a gente utilizou anteriormente, e essa simbologia também de referenciar vários elementos, escolher vários elementos. Então, aqui eu vou resetar tudo, vou dar um clear. Ele vai limpar a memória aqui das variáveis que nós salvamos. E vou dar um CLC para limpar tudo. E agora eu vou criar uma nova matriz. Essa matriz, na primeira linha dela, eu vou fazer um intervalo. Então, eu vou querer que 10 seja os elementos dessa primeira linha, eles vão ser números que vão de 10 até o número 4, só que eles vão diminuindo de 1 em 1. Então, o intervalo deles vai ser menos 1. E aqui eu vou colocar o 4. Certo? Então, quais vão ser esses números? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Com isso, eu tenho 7 valores. Como nas minhas matrizes eu tenho que criar sempre todas as linhas com a mesma quantidade de valores, nas próximas linhas que eu fizer vão ter que ser sempre 7 elementos. Então, aqui eu vou colocar ponto e vírgula e vou criar uma linha de números 1. Então, vou usar a nossa ferramenta ones, né, o nosso código ones, e vai ser uma linha com 7 elementos. Certo? Agora eu vou usar outro espaçamento, vou de 2, pulando de 2 em 2 até o 14, para dar 7 elementos, né? Então, vou ter 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. E por último, vou usar o nosso comando zeros para criar uma linha de zeros. Da mesma forma que eu fiz com ones, vai ser 1 e 7 colunas. Certo? Então, vou fechar aqui e fecho o meu colchetes. Dou um Enter. Ok? Então, aqui nós podemos utilizar tudo que a gente aprendeu até agora sobre referenciar valores. Se eu quiser escolher algum valor aqui, eu posso ver simplesmente qual a linha e qual a coluna que ele está. Por exemplo, eu posso pegar esse 12 aqui, olhando que ele está na terceira linha, e a coluna vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta coluna. Então, eu posso vir aqui A,
terceira linha, sexta coluna, e dou um Enter e ele me traz o número 12, certo? Na próxima aula nós vamos aprender a adicionar elementos à nossa matriz, remover elementos, no caso eliminar, e também substituir alguns elementos, certo? Então, até a próxima.